essas pessoas que ficam nesse looping é a explicação para os espíritos ou essas... O pessoal chama de alma penada, sei lá o que é, que ficam por aqui rondando. O que que é isso? São várias as situações. É complicado. Digamos, se você morre viciado em sexo, em comer pudim ou em cocaína. Eu tô na turma do pudim aí. Vamos lá. Tá, eu tô nessa... Aliás, Fabi... Eu sou time pudim, fácil, tá? Esse seu eu, quando esse corpo morre, torna a dizer, continua a existir ininterruptamente do jeito que ele era quando tinha esse corpo. Ele sente tudo, ainda que não tenha mais o corpo. Por que que ele sente tudo? Aí eu teria uma explicação, porque assim, eu teria que falar em quaternário inferior, em tríade e tríade imortal. Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, transou, pai e mãe, 3 horas depois, milhões de espermatozoides estão nadando a trompa de Falópio da mãe. Quando um espermatozoide fecunda o óvulo, surge o zigoto. Na hora que surge o zigoto, surgem 3 fantasminhas. Isso aqui ainda não é o espírito ou a alma da pessoa. Olha que explicação doideira, hein? Esses 3 fantasminhas são 3 corpos que na tradição dos Upanishads, a tradição ariana hindu da antiguidade, são... Ariano não tem nada a ver com nazismo, tá? Ariano é lá dos hindus e tal, tá? Nada a ver. Níveis de corpos que vão colecionar os arquivos produzidos pelo cérebro daquele zigoto quando ele crescer. Nossa. Aí tudo que esse cérebro trabalhar no sentido da energia psicoafetiva, sexual e alimentar são arquivos guardados no primeiro fantasminha. Tudo que for relativo a emoções, as sensações no campo sentimental, no segundo. Tudo que for referente a conceito, a atitudes conceituais, de consciência, de apego, no corpo mental. Tá. Só que aqui, isso é o quaternário inferior. Esse corpo nasceu, esses 3 fantasminhas se agregam ao corpo físico. Beleza, vamos lá. Eu sei que essa parada é meio complexa. Quando ele começa a falar, eu me lembro que é um bagulho complexo. Então vamos lá, vamos tentar desmontar. Tal de quaternário inferior. Nasce a ser o ser humano. Aí vem três entidadezinhas que se juntam nesse ser humano, formam esse quaternário. Uma referente à emoção, outra referente à sensação, outra referente a desejos, um negócio assim, né? Enfim, quaternário. Quando esse corpo físico morrer, esses 3 deveriam morrer também. Por quê? Porque quando esses 4 estão juntos, aí o espírito vem e se imanta os 4. O espírito é o quê? A chamada tríade imortal. É o corpo átmico, que é a alma aí que a gente está falando, que seria a presença do sagrado em cada Aí vem mais 3 ainda. O corpo búdico e manásico, que corresponde às atitudes mentais e emocionais superiores. Então, cada ser humano é formado por 7 corpos. 4, esse e mais 3, chamado quaternário inferior, e 3 superiores. Rogério vai... Isso aí é teoria hinduísmo, tá? Isso aí é a parada que ele aprendeu lá, estudando os hindus, os mestres do yoga, aquela porra toda lá. Dirigindo, alguém dá uma trancada. Eu digo, filho da mãe, se eu explodo de forma primitiva, eu encho o meu mundo mental, emocional de arquivos que mostram como eu sou estúpido. Se eu vou dirigir... O meu tá lotado, irmão. Caralho, o meu tá fudido. Também outras pessoas, eu preciso perdoar. Se eu tomo uma atitude mais elevada, aí eu marco na minha mente manásica superior. Então, na hora da morte desse corpo, os arquivos... Então vamos lá. Se você tem atitudes mundanas, primitivas, você acrescenta arquivo nesses quatro seres inferiores, esses 3 seres inferiores mais você. Se você toma atitudes mais elevadas, você gera arquivos nos seres que estão acima, nos 3 que estão acima. Foi isso que eu entendi. Que você coleciona. Ô, merda. Cadê? Cresce a porra aqui. Se você tiver arquivos de pudim loucamente algoritmizados e protocolados no seu fantasminha duplo etérico, você vai chegar na espiritualidade. Eu quero pudim. Você só pensa em pudim. Pode ser bebida, pode ser droga, pode ser sexo. Só que espírito nem tem pudim para comer e nem tem órgão sexual para fazer sexo. E aí? Aí. O que é que a espiritualidade faz? Leva a turma do pudim para um hospitalzinho
para ir desmamando. Será que é tipo... Sopinha É horrível, tipo... é a única coisa que tem. O que é esse hospital? Aquele São os casos de Nosso Lar, recuperação o parado lá do espiritualidade, espiritismo? não, de espíritos bondosos, mas ainda com vícios, com afetações psíquicas, são levados para serem ajudados. Isso é bom. Mas se você morre viciado em sexo, o que é que a espiritualidade faz? Não é só um, são 500. Aí reúne 500 viciados em sexo no mesmo lugar. Aí um, quando vê o outro, só pensa nisso, aí se agarram espiritualmente, mesmo sem ter órgãos sexuais, mas o psiquismo deles, como eles entraram naquele loop mental, então eles ficam se agarrando até esgotar a energia. Sabe um cachorrinho que transa com o pé da mesa pensando que é cadela? É a mesma coisa. Então. É a mesma coisa. Até eles esgotarem. Mas não interagem com os arquivos. humanos. Aquela ideia de quando você está transando. Esses não. Se for complicado, esses aí vêm para cima dos humanos. Pegar eflúvios dos humanos. Aí quando os humanos estão transando. Bebendo, se drogando. Aí não são 2 deitados, não. São os 40, Mas porque tem eles os sentem encostos. Sentem. Os eflúvios que. Como que eles conseguem sentir através Porque são chamados de encostos. Eles estão exatamente. ligados ao conectoma de cada um dos 2 seres humanos. Conectomas são as estradas neurais que Sim. marcam tudo que você está Eles sentindo. se alimentam dessas coisas. Então preste atenção. Na hora que esse corpo morre, o seu eu leva os arquivos. Tá. Por isso que ele fica querendo comer pudim, fazer sexo. Ou se for um eu bem realizado, ele pode sentir uma outra vontade, o filme passa aqui, mas ele deixa passar. E vai pro feitiço, que é você se sente em casa, porque a espiritualidade dá essa sensação. É o todo do nosso lar, né? Meu lugar. De retorno à casa. É, isso aqui é uma aventura. Jesus É o nosso lado do disse, "Vós espiritismo, né?" passantes quando vocês estão na Terra. Porque a gente Que passa. aventura boa, né? É um caminho entre o berço e a cova. Mas em algum momento esse corpo morre. Aí querer ficar aqui é apego. Aí Jesus diz, ó, querer ficar em atitude tão inteligente quanto a de alguém que constrói uma casa numa ponte. Ponte é só passagem. É. Então, assim, os bardos, o livro tibetano dos mortos, tem a técnica chamada Poa, que é a arte de morrer e viver bem. Ah, é? E os tibetanos, eles acreditam, né, que o último pensamento que um ser humano tem determina a maneira como o eu dele Ah, é? chega na espiritualidade. E por isso eles explicam algo muito simples. Cria um mantra e repita esse mantra tanto Eu li um pouco desse livro. que não é O possível. livro do Viver e do Morrer tibetano. Você não tenha repetido Não aquele li, não cheguei a completá-lo, porque não era meu. atrás, há 10 minutos Mas é bem atrás, maneiro esse pensamento aí mesmo, você rola. acordou para ver se aquilo ainda está presente. Então, eu criei meu mantra. Qual é o mantra que eles falam? A Cada um cria o seu. seu. E o teu é esse que você falou. Exatamente. Que é? São 2. Os Pai, dois. a ti me entrego com alegria, amor, confiança e gratidão, que eu possa me alinhar comigo mesmo e repousar no bem e na decência que há em mim e nos meus Isso tem que semelhantes. ser. Não, Pode ser pensamento, não precisa ser proferido. eu só falo em silêncio. Entendi. E O falo- meu é assim, ó, toque o e terror, várias toque o vezes terror, com isso, toque o terror. Mentira. Eu torno minha sou pulsação bonzinho. dignificada, porque tudo que sai do ser humano volta para ele. Qual é a lei da mente do Buda? O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você aspira a ser se torna realidade. Infelizmente, essa tradução para o português, a turma traduz assim: o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você deseja se torna realidade. Esse desejo aí Tá errado. não é bem aplicado, é aspira a ser. Então, se você, entre aspas, é alguém que a toda hora está comandando a sua própria mente para dizer um mantra. Eu concordo contigo, Titeirinho. Treino é treino, jogo é jogo. Mas pro jogo ser melhor tem que treinar, né? Não tem jeito, velho. Eu entendo completamente que na hora do vamos ver, na hora da morte mesmo, nada disso acontece pra nós que não sabemos treinar, né? Se você pega esse livro dos tibetanos, do Nascer e do Morrer, eles são treinados, os budistas, os monges budistas principalmente, eles são treinados desde criança a entender e aceitar a hora da morte. E lá no livro eles contam várias histórias de pessoas, né, que morreram em paz,
né, utilizando todas essas técnicas que eles desenvolveram, todo esse treino que eles desenvolveram, para que na hora do vamos ver, na hora do jogo, as coisas acontecessem de maneira mais tranquila possível. Por exemplo, os caras na hora de morrer, eles têm um guia que vai junto com eles, é o cara que vai guiar a morte da pessoa. Então ele vai estar do lado, ele vai atender os últimos anseios da pessoa, as últimas coisas que a pessoa quer conversar, quer falar. A pessoa, vamos supor, ela está enferma, está de cama, não consegue falar, não consegue mais se mexer direito, está sofrendo para existir. E aí eles têm lá o hábito dos monges tibetanos lá, é que sempre ter alguém acompanhando essa pessoa, para que essa pessoa não morra solitária, desesperada, triste, sem ter com quem compartilhar os últimos momentos dela. Então, pode ser que tenha familiares, pode ser que não tenha. Se os familiares entenderem e aceitarem o caminho que aquela pessoa está tendo de desencarnar, de morrer, se os familiares não têm essa capacidade de aceitar aquilo, aí o que faz? Os familiares saem, não podem estar presentes, eles se despedem da pessoa, agradecem, falam o que tiver que falar, saem e deixa a pessoa lá quieta, e mais o guia da morte do cara, é o cara que vai estar do lado para auxiliar a morte, para que aquela pessoa morra com toda a plenitude. Então vai ficar o cara, ele vai ficar cantando, ele vai ficar tocando o sininho deles lá, ele vai ficar recitando palavras para lembrar todo o treinamento que aquele monge teve antes de morrer. Então isso acontece com muita facilidade para os caras. É pra gente que é muito difícil, né? A gente que é treinado a ter medo da morte, não de aceitar que a morte vai vir em algum momento, né? A gente tem medo de perder parente, a gente tem medo de perder filho, perder amigo, medo de perder o cachorrinho, medo de perder o peixinho de estimação, né? Então a gente tem medo, a gente morre de medo da morte o tempo inteiro, né? E, por exemplo, você vê a história dos samurais também. Os samurais são treinados desde criança a entender que a morte faz parte, que a morte é gloriosa. Um momento de glória da vida dele é quando ele morre, não quando ele está vivo. Teoricamente, isso aqui que eles estão vivendo é a parte ruim. A parte boa vem depois da morte, mas a morte só vem se for uma morte voluntária. Se for uma morte sem querer, você vai ter que voltar aqui várias vezes para refazer isso aqui tudo de novo. Então esse é o pensamento, por exemplo, dos samurais, que pega muito do Tibete, né? Pega muito do budismo, né? Apesar da religião oriunda do Japão ali, é o shintoísmo, que na verdade são vários... Shinto é um templo, né? São vários templozinhos, cada templozinho venera um deus, e aí você aceita o deus que você quiser e vai venerar. Você não é obrigado a venerar um deus maior, é um panteão e você venera o deus que você quiser, né, no shintoísmo. Aí vem o budismo, vem da China e tal. Aí lá ali na China eles têm o contato com o budismo, eles aceitam, entendem, gostam do budismo, faz parte do dia a dia deles, né? E aí quando você junta o shintoísmo com o budismo, surge o Shugendo, que provavelmente é a primeira prática religiosa oriunda oficial do Japão, que não tem influência de nada externo além disso. Depois vem o cristianismo e sobrepõe tudo, né? Mas o Shugendo era esse caminho. O caminho que os samurais seguiam era entre o shintoísmo e o budismo, né? Eles acreditavam nas entidades, que o budismo não acredita, mas eles também acreditavam nos ensinamentos de Buda como um ensinamento de um cara muito evoluído. Não de um deus ou de um ser supremo, mas um cara muito evoluído que trouxe informações que ninguém tinha pensado antes, e ele encontrou um caminho para os problemas do mundo. Era mais ou menos isso, né? Então é isso. E aí esse lance do nascer e do morrer, pra gente, nascer é perfeito e morrer é uma desgraça, né? Pros japoneses antigos, hoje eu acredito que não, mas, né, hoje é tudo muito sincretizado, mas dos japoneses mais antigos, principalmente aqueles das castas mais educadas, né, os caras mais educados, mais vividos, mais não sei o quê, que tinham esse acesso a esse ensinamento que outros não tinham, né? Os camponeses e tal, os escravos, eles não tinham o mesmo acesso à informação do que tinha a elite, vamos dizer assim, né? Ele não era tão educado. A elite era educada que o nascimento era um acaso, e que você tinha que valorizar esse acaso, porque se você valorizasse esse acaso e na hora da sua morte fosse gloriosa, seja na batalha, seja no exercício do dever, que quer que seja, se sua morte for gloriosa, se for uma morte correta, você atinge
o mundo superior de existência. Porque aí tem gente que chama de tudo quando eu evito evitar nomes específicos de religião de paraíso, esse tipo de coisa, para tentar deixar uma coisa mais eclética, né? Mas é isso. Aí se você teve uma vida gloriosa, uma morte gloriosa e uma vida correta, você consegue atingir esse mundo, né? E aí vida correta é questão de cunho social, né? Muito mais social e cultural do que estrutural. Não tem uma regra. Ainda mais naquela época que era tudo tão separado, não tinha globalização, né? Então as regras de viver e do dia a dia das pessoas eram muito diferentes de local para local. Mas enfim, vamos lá. Se alinhar com objetivos. Então você está na gestão de si mesmo, está no comando de si mesmo. Na hora em que a morte chega no corpo, seu eu continua. Comigo funcionou. E funciona com os tibetanos. E Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, não sei se vocês assistiram o filme da vida dele, mas ele morre assassinado. Na hora que ele leva os tiros, ele não reclama de Deus, dos atiradores, ele repete o mantra dele. Os hindus também acreditam nessa mesma coisa que os tibetanos. O mantra de Gandhi era Rama, Rama. Que é? O deus Rama, da mitologia hindu. Você acredita em reencarnação? Você acha que a gente volta? Acreditar não é bem o termo. Eu, infelizmente, sei que é assim. Só não tenho comprovado. Não, vamos ter que voltar aqui várias vezes. É um saco. A eternidade tem desses problemas. Mas por que a gente volta? Pra torcer pelo Corinthians. Não, outra vez. Aí eu dei valor pro Corão, é pra torcer pro Corinthians, porra. Ou entender a lógica. Depois você vira corintiano e você tá liberado, pode ir. A gente não se lembra de outras É porque você não se livra dos 3 fantasminhas. Quando o seu corpo morre, os 3 fantasminhas têm que morrer para liberar o espírito. E como eu faço para eles morrerem? Mas quando esse seu corpo, só se eles não tiverem arquivos perturbadores guardados. E aí é difícil, né? Quando esse corpo morre, se tiver nesses 3 corpos inferiores arquivos que pulsam negativos, eles estavam todos ancorados no eu desse cérebro. Só que esse cérebro agora está enterrado, foi cremado. Porra, que teoria maneira é essa, velho? Teoria maneira é essa? Pra explicar por que você volta, por que é reencarnação. É uma teoria diferente. Diferente, nunca tinha ouvido, não. Não me lembrava dessa parada aí que tá falando, não. Por que ele acredita na reencarnação, porque para ele é a reencarnação e por que é real a encarnação. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha prestado atenção direito nisso, no que ele falou. Provavelmente é porque eu tava passeando com a cachorra e vendo ao mesmo tempo. Aí você não consegue se concentrar. Mas é maneira essa parada. Enquanto você não matar esses 3 fantasminhas que ele chama, né, que ficam presos, que são os fantasminhas mundanos, enquanto você não deixar eles irem embora, você vai voltar eternamente com aqueles mesmos arquivos lá anteriores. E aí você vai ter que ir indo limpando esses arquivos. Não, esse aqui vamos tentar dar um jeito de limpar. E aí você vai limpando esses arquivos conforme você vai evoluindo espiritualmente e tal. Para que uma hora esses fantasminhas não precisam mais existir. Pronto, não tem mais arquivos negativos, foi tudo embora, tá liberado. E esses 3 fantasminhas se investem do espírito, ou seja, da tríade imortal. Aí essa tríade imortal precisa produzir novos corpos para repassar o código sujo da vida anterior. É por isso que se reencarna. Até resolver. E isso pode demorar quantas vezes? A eternidade tem Sério? seus problemas. Nossa. Você tem ideia de quantas vezes já reencarnou? Ou esse acesso você não consegue? Do espírito que me anima, não. Nós humanos, infelizmente, não temos acesso a isso facilmente. Não é porque haja nada impedindo, é porque simplesmente a condição humana É limitada e o nosso cérebro vem cheio de lacres e travas. Eva destravou alguns com a beberagem lá que ela tomou, mas ainda tem muitos outros funcionando. Ele falou da Eva porque ele disse que, na verdade, aquele lance a história bíblica, né, que a Eva comeu uma maçã proibida, papapá, não sei o quê, segundo ele não foi. Foi uma bebida, aí ele atribui o nome da bebida que pode ser aquele tal da ayahuasca, que quando ela tomou essa parada destravou alguns lacres que seriam os lacres que fariam nós sermos seres sem livre-arbítrio. Tá? Então a gente já vinha com uma programação, ele chama dessas travas e lacres que ele falou aqui. Então a gente já viria com uma pré-definição. Aí lá na época de Eva e Adão, a Eva tomou um chazinho que não foi uma maçã, foi um chazinho, precisa chá de maçã, sei lá. Ela tomou um chá, uma bebida,
Nessa bebida destravou esses lacres e aí abriu-se o livre-arbítrio. Aí disse que Deus ficou puto e mandou os caras embora do paraíso. Então, se vocês querem ter livre-arbítrio, vai ter livre na puta que o pariu, não aqui. Tá? Não com essas palavras, é claro. O que me anima, ele já foi humano algumas 20 ou 30 e poucas vezes. Eu conheço algumas das experiências dele, porque ele mostra... Porque, assim, o espírito, quando vai produzir um novo ser humano, ele olha para a agenda dele, chamada Sanchita Karma, que é o conjunto de todos os arquivos que o eu dele já vem administrando em muitas vidas, e ver que tipo de prarabdha karma, ou seja, programação encarnatória, ele precisa realizar para criar um eu e repassar para aquele eu os problemas dele. O que implica dizer que nós somos gerados, não é por um ato de amor do nosso espírito, é uma sacanagem brutal. Egoísta? É uma necessidade. Necessidade. Eles não fazem de sacanagem, porque não há outra opção. Por isso que existe a reencarnação. Aí eles criam novos personagens, que é exemplo de um prisioneiro que dentro de uma prisão faz o que quer, mas não sai ali dos 4 muros. A gente nasce dentro de um programa encarnatório limitado pelos arquivos, pela bagagem de arquivos, que são experiências de muitas vidas. E ali dentro você tem um certo livre-arbítrio, mas muita coisa já está pré-determinada. Você vai ter que passar por certas coisas que já são determinadas. Isso. Agora, o como você vai passar por essas coisas, nisso reside o seu livre-arbítrio. Entendi. Aí aqui você aciona o terceiro componente do karma. Tem o Sanchita Karma, que é o banco geral de arquivos de muitas vidas, o Prarabdha Karma, que é um programa encarnatório de uma vida, e o modo como você vai enfrentar isso, que já está marcado aqui, chama-se Agami ou Agni Karma. Nisso aqui reside o seu mérito de, às vezes, em uma vida, resolver toda a merda acumulada. É mesmo? Algumas figuras conseguem, mas 99,99% dos seres humanos só faz se complicar. É um problema terrível. Foi o que eu falei em outros vídeos, né? Quando a gente vê o vídeo desse senhor aí, do Jean Val Elan, quando você vê os vídeos desse senhor, ele fala coisas que não são da nossa cultura, não são comuns à nossa cultura, mas provavelmente comuns a outras culturas, muito comuns. Tanto é que ele cita muito o tibetano, ele cita muito o hinduísmo, ele cita muito os yogis e tal. Por isso que eu falo, a gente tem que lembrar também que essas religiões são muito, 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 muito mais antigas e estudaram o mundo de uma maneira muito, 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 muito diferente do que a gente vê e estuda hoje. Né? Muito mais do que o judaísmo, do que o islamismo, são mais antigas que o judaísmo, que o islamismo, que o cristianismo, né? Então, assim, a gente precisa só parar e ouvir. Para e ouve. Uma ideia diferente, um conhecimento novo, diferente, que pode ser explicado. De repente você está ouvindo uma coisa que um senhor desse fala, ou que qualquer outra pessoa fala, que não está de acordo com o que você leu, naquilo que você entende que é o seu livro guia, no seu conhecimento guia, mas que você consegue interpretar como, mas lá onde eu encontro a minha fé, tem uma coisa parecida com isso. Eles não citam esses nomes, não citam essa ideia, mas tem um bagulho parecido. Né? E aí a gente pode aprender a conviver com esse tipo de informação diferente. Acho maneiro de vez em quando a gente parar para ver um pouco desse tipo de informação diferentona, porque ela vem de encontro muito com o que a gente acredita, mas que a gente consegue, né, criar pequenas relações, ou pelo menos como conhecimento. Não tem problema nenhum. Eu acho isso é mentira. Quer dizer então que se você lê O Senhor dos Anéis, se você ler O Senhor dos Anéis, vai ter gente que vai acreditar piamente que aquilo existiu. Nossa, isso aqui existiu de verdade. E vai ter gente que vai ler e vai falar, que maneiro, isso é só mas ninguém vai criticar, isso é uma bosta, não sei o quê. Só se você não gostou. Mas você não vai criticar porque isso vai contra a sua religião, qualquer coisa. Se você ler O Senhor dos Anéis, você pode gostar ou não, mas é uma história. É uma historinha. Tem gente que fala que esses caras que escrevem essas sagas épicas gigantescas são inspirados por conhecimentos de fora do que a gente fora do que a gente conhece. Ok, pode ser, mas é teoria, né? É teoria, ninguém tá afirmando nada, é só uma teoria, certo? Mas que quando você lê um Senhor dos Anéis da vida, ou quando você ouve um senhor desse falando, o peso é o mesmo, é uma história. Você pode pegar, ler o Senhor dos Anéis e falar, será que essa porra existiu mesmo antes da gente?
sei lá, antes do dilúvio ou antes da era glacial. Será que pode ser uma porra dessa? Tô viajando aqui, tô zoando. Porque eu já vi gente falando teoria sobre isso. E por que o que esse senhor está falando não pode ser também uma teoria de coisas que podem acontecer, de coisas como funciona o mundo espiritual, já que ninguém tem certeza absoluta. A gente tem fé. A gente não tem certeza absoluta. Né? Então assim, ninguém tem certeza absoluta. Você tem a fé que aonde você se encontra o seu conhecimento, onde você escolheu para encontrar o seu conhecimento, seja qualquer livro, ou qualquer sábio, ou qualquer guru, ou qualquer guia espiritual, ou guia social, enfim, o que é que seja. Aonde você encontra o seu norte, certo? Você pode ler essa parada e você pode simplesmente, né, pegar uma outra informação e falar, essa informação é legal, não tem nada a ver com o que eu acredito. Mas é maneiro perceber como o cara fala. Por isso que esse tipo de intolerância é muito, sabe? Quando a gente, por exemplo, galera, vamos ver um vídeo sobre extraterrestre. Aí já tem meia dúzia que fala assim, porra, bando de idiota, acredita em extraterrestre. Eu falei que eu acredito. Você ouviu falando que eu acredito? Eu não posso achar um tema interessante e não ter uma opinião formada sobre... Já viu o Raul Seixas? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Tá ligado? Eu não sou obrigado a ter uma opinião formada sobre tudo. Eu vou ter opiniões formadas sobre assuntos que eu domino. Eu não domino tecnologia extraterrestre, eu não domino o conhecimento do cosmo. Como é que eu vou ter certeza absoluta ou não de que existe ou não? Então essa parada que a galera tem às vezes de torcer o nariz e, sabe, arrotar a superioridade, isso é coisa para imbecis, eu não vou ouvir. Tudo bem, você tem todo o direito, Mas a intolerância às pessoas que gostam desse tipo de assunto, por exemplo, ou a intolerância à pessoa que acredita em um livro e não nesse livro, a pessoa que gosta do Senhor dos Anéis é intolerante com o cara que não gosta e vice-versa, esse tipo de coisa, sabe, é um dos maiores problemas. Eu falo, se cada um cuidar da sua própria vida, tudo estava resolvido, velho. Tudo no mundo se resolvia. Se cada um se preocupasse em ser o melhor. Eu vou cuidar da minha vida porque minha vida não está completa. Eu preciso ter minha vida completa. Só que a gente prefere apontar o dedo que a vida do outro é uma bosta do que cuidar da nossa. Aí a gente fica nesse ciclo eterno. A vida do outro é uma bosta, a minha continua uma bosta, mas a do outro tem que ser mais bosta do que a minha. Aí você... É o que o cara falou. Aí você morre, fica com esse monte de ideia merda presa, aí você volta. Aí você fica apontando. Até um dia você para de apontar para os outros, cuidar da sua, tá resolvido.